Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do UFC aqui no Brasil. Dê o seu like, deixe o seu comentário e nos sigam aqui. O tema de hoje é sobre creatina e BCAA. Mitos e verdades sobre cada um, indicações, o que é bom, o que é ruim. Então, como todo o assunto de suplementação tem muita demanda, tem muita dúvida, isso não poderia ser diferente. E o BCAA, que já foi mocinho, hoje é vilão, a creatina que já foi a vilã, hoje ela é mocinha, então a gente vai dizer até onde realmente o que é bom e o que não é bom, para que vocês entendam quem é vilão, quem é mocinho, ou se realmente existe vítima e vilão nessa história aí do BCAA e da creatina. Primeiro de tudo, antes de falar de um de outro, todo suplemento ele tem que ser bem indicado. Então, para você avaliar se o suplemento é bom ou é ruim, primeiro você tem que avaliar se essa prescrição, se essa indicação foi correta ou não, porque eles são para coisas exatamente diferentes. Então, a creatina, por exemplo, é um suplemento que eu particularmente gosto muito, é um dos suplementos onde tem mais estudo científico sobre ela, é um dos suplementos que tem mais tempo de acompanhamento. Há um tempo atrás, como eu falei, já foi vilã, porque algumas pessoas não acreditavam no efeito dela, e hoje a gente sabe do efeito ergogênico, do efeito benéfico da creatina. Porém, a creatina, ela atua no sistema fosfagênio, que a gente chama. O que isso significa? Atividades de curta duração, como a musculação, por exemplo, como no crossfit, por exemplo. Então, para isso, ela vai ter indicação. Então, se ela é ruim ou não, primeiro você tem que saber se foi a indicação correta. Se ela entra num estímulo de alta intensidade, curta duração, eu tenho necessidade de usar isso num aeróbico, num maratonista? Não. Então, se eu usar no aeróbico, no maratonista, vai ser bom ou vai ser ruim? Não vai ser benéfico, com certeza. A gente não vai estar tendo o efeito que a gente precisa, que é necessário. Então, normalmente, a creatina para exercícios de alta intensidade, num curto espaço de tempo, como musculação, como exemplo, o crossfit, por exemplo, basicamente os exercícios de força. Qual é o efeito da creatina nesse tipo de exercício? Ela serve como uma reserva de fosfato, então ela melhora a tua recuperação, a ressíntese de ADP em ATP, ou seja, ela te dá mais energia. Então, na prática, isso, aquela última série que você está fadigado, ela te dá uma força, uma energia a mais para realizar isso aí. Tem um efeito de hipertrofia ergogênico, ela é ótima, só que para você ter esse efeito, muitas das vezes a creatina retém um pouco de líquido, que é outra dúvida frequente. A creatina retém líquido? Sim. Se você estiver usando a creatina e não estiver retendo um pouco de líquido, provavelmente você está usando numa dose abaixo do necessário que você precisa. Então, para exercício de força, para exercício de alta intensidade e curto espaço de tempo, a creatina é um ótimo suplemento e eu particularmente gosto muito da creatina para isso. O BCAA, que já foi o mocinho e ultimamente eu tenho visto na internet que parece o vilão, ele tem seu efeito sim. Eu gosto muito do BCAA, mas a gente tem que entender aonde que ele se aplica. Então o BCAA, diferentemente do que muitas pessoas achavam, e por isso que hoje ele é o vilão e não o mocinho, ele não é um anticatabólico, ele tem pouco efeito na hipertrofia muscular. A leucina sim, que é um dos componentes do BCAA. A leucina é um grande sinalizador de hipertrofia. O resto do BCAA não. Porém, a gente sabe que o BCAA é um ótimo substrato energético para atividade física de baixa intensidade. Então, o BCAA, por exemplo, ele seria ótimo para a pessoa que quer fazer um aeróbico e, ao mesmo tempo, por exemplo, ela tem um medo de que esse aeróbico vai fazer ela perder massa muscular. Então, ela pode ser usado antes como uma fonte de energia para que, quando precise de energia, o teu músculo não quebre a tua própria fibra muscular para obter o aminoácido e usar como energia. Então, o BCAA, que é o Branched Chain Aminoácido, que é o aminoácido de cadeia livre, ele é um aminoácido já quebrado, ele entra rápido na tua célula, então ele funciona como energia para o teu músculo nessas atividades físicas de baixa intensidade, sem você precisar quebrar a tua musculatura para você obter energia. Então, se você quer fazer um aeróbico, ele funciona assim, como fonte energética e evita quebrar o teu músculo para você ter isso. Então, nesse tipo de situação, ele é ótimo.
eu acho muito bom, eu recomendo, e nesse caso você usaria ele antes da atividade física, de preferência aeróbica ou de baixa intensidade, com intervalo de tempo mais longo. E a creatina, da mesma maneira como a gente falou, você usaria ela antes do exercício também, de alta intensidade e de força principalmente. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Se não tiver tirado as dúvidas, podem mandar as dúvidas aqui, que a gente vai estar respondendo para vocês aí. E quem não está inscrito ainda, se inscreva. Esperamos vocês na próxima semana. Obrigado por tudo aí.